eu quero falar com você. Você que está se sentindo um pouco desanimado, um pouco triste. Sabe quando a gente se sente para baixo? Quando a gente sente algo que não é de Deus, que não é agradável, coisas que às vezes a gente se pergunta: por que eu estou assim? Por que eu me sinto dessa maneira? Se você conhece a palavra do Senhor, você vai recordar que o próprio rei Davi, no Salmo 42, ele pergunta: por que está abatida, ó minha alma? Ele pergunta, ele fala com ele mesmo, porque ele não entendia por que ele se encontrava tão mal, tão abatido, como se fosse verdadeiramente uma depressão. E aí o próprio Davi, né, ele vai comentando, falando e respondendo na própria palavra do Senhor. Mas aqui no caso não é sobre isso que eu quero falar. Eu só quero te dizer que às vezes nos sentimos assim. E às vezes, por sermos cristãos, nos culpamos. E porque nos culpamos, nos sentimos piores, porque não aceitamos aquele sentimento ou esse sentimento que é tão ruim, tão negativo, que suga a nossa energia. Na verdade, claro, Deus não quer que você se sinta assim. O Senhor não quer que a gente se sinta assim. Porque Deus, Ele é o autor da vida. Ele é aquele que nos dá esperança, né? A gente pode confiar, porque Deus, Ele é fiel. Mas, antes de eu estar falando tudo isso, o que eu quero colocar para você é meditar em um salmo que eu gosto muito. Não sei se você conhece, mas é o Salmo 40. E são apenas 3 versículozinhos que a gente vai ler e a gente vai ver o que aconteceu com esse salmista, com essa pessoa. Às vezes a gente lê a palavra e a gente pensa: ah, foi alguém que viveu há tanto tempo. Ah, é só uma história, é só um personagem. Mas não é uma história, não é um personagem. Na verdade, é uma história. Você se lembra de alguma história que você tenha ouvido da sua avó, do seu avô, da sua mãe, ou até mesmo do seu filho ou filha? Eles existem, não existem? Mas eles estavam contando algo que se passou com eles. Da mesma forma, o salmista, da mesma forma, esse autor que a gente lê na Bíblia, na palavra de Deus, é algo para a nossa vida. É como se você abrisse a Bíblia e fosse alguém contando algo que ela viveu. E é sobre isso que a gente medita quando lê a palavra. O que foi que essa pessoa vivenciou e o que é que eu posso aprender com ela? Bom, lá no Salmo 40, veja bem, o salmista ele começa dizendo assim: esperei com paciência no Senhor. Então, o que a gente precisa fazer é não desesperar, não desespere, não fique desanimado. Faça como o salmista, faça o que ele acabou de dizer que fez. Esperei no Senhor. Veja, eu não esperei em coisas que pudessem me dar alegria, me tirar, né, desse buraco, porque às vezes a gente se sente assim, num buraco, num poço, no fundo, né? Como as pessoas às vezes falam, eu me sinto no fundo do poço. Por quê? Porque estão tristes, porque estão desanimadas, porque estão desesperadas. Mas a gente precisa fazer como o salmista: esperei no Senhor. Então espera no Senhor. E depois que ele esperou no Senhor, ele continua falando que ele não ficou eternamente esperando no Senhor. Ele disse: esperei no Senhor e ele se inclinou para mim. Ou seja, Deus ele voltou-se para essa pessoa, para esse salmista. Da mesma forma, quando você confia no Senhor, quando você espera pacientemente nele, o Senhor inclina os seus ouvidos para te ouvir, para te ver, para responder. E aqui a gente continua dizendo, lendo, né? Que o Senhor se inclinou e ouviu o meu clamor.
Aqui o salmista, ele é enfático em dizer, primeiro ele esperou, o Senhor se inclinou e o Senhor ouviu o meu clamor. E o que foi que o Senhor, né, depois de tudo isso, todo esse acontecido, né, esperar, ouvir e livrar? Porque no versículo 2, a gente vê que ele diz assim, olha, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, de lama. E veja, não é assim que muitas vezes você se sente? Que nós nos sentimos, que eu me sinto, né? Porque isso faz parte do ser humano. Às vezes você olha para um lado, você olha para o outro, você, sabe, olha para você mesmo. E você, como Davi, por que estás abatida, ó minha alma? Por que eu estou me sentindo assim, sabe, afundando, me debatendo para lá, para cá, e parece que quanto mais eu busco, mais eu quero, mais eu me afundo. É assim que nós nos sentimos. Mas quando você espera no Senhor, o que ocorre é o que o salmista acabou de dizer. Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. E sabe o que ele fez? Pôs os meus pés sobre uma rocha. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos. Então, quando nós esperamos o Senhor, quando nós não nos desesperamos, e veja, quando o salmista ele começa a falar que ele esperou no Senhor, ele não esperou de qualquer forma. Às vezes nós somos muito imediatistas e por isso que nós sofremos. Aqui ele está dizendo que eu esperei pacientemente no Senhor. Então, o que eu te digo hoje, meu amigo, minha amiga, você que está aí, não sei qual o seu grau, né, o seu nível de intimidade com o Senhor, mas eu acredito que é grande, né? Que você realmente tenha essa intimidade com o Senhor, que você não se desespere, que você não se desanime, acredite, confie, tenha fé que o Senhor ouve, que o Senhor se inclina, que o Senhor, quando ele se inclina, ele não fica com os braços cruzados. Ele faz o que ele fez com o salmista. Tirou o salmista, né, tirou o autor de um lago horrível, de um charco de lodo e firmou os seus passos, os seus pés, colocou ele numa rocha, firmou. Antes ele estava se sentindo afundando. Para pensar no sentimento, na sensação de você estar, né, com os pés ali no lodo, na lama. E claro que isso é simbólico. Isso tem a ver com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com o nosso mal-estar, com tudo de ruim que nós vemos, com a falta de esperança, de olhar para um lado, para o outro, pensar que estamos sós, que não há futuro, que não há amanhã. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você confie, que você espere pacientemente, porque Ele ouve, Ele se inclina, Ele faz, Ele age. E para finalizar, o que o Senhor fez aqui com o salmista, depois de todas essas bênçãos, é no verso 3 a resposta. E diz, pôs um novo cântico em meus lábios, em minha boca, um novo cântico. Como será que seria esse cântico na boca desse salmista, de alguém que estava sofrendo tanto, né, que estava esperando no Senhor, que até então não estava vendo nada? Com certeza, talvez um cântico que não fosse tão feliz, não é? Que não fosse tão alegre, que não fosse tão, que desse essa esperança para ele. Mas aqui, depois que tudo que o Senhor veio, fez na vida dele, o que ele diz é que o Senhor pôs um novo cântico, um hino. A quem? Ao nosso Deus. Ele pôs um hino na boca dessa pessoa e Deus vai colocar um hino, um louvor, um novo cântico na sua boca. Então confie, espere. E ainda para finalizar nesse verso 3, ele diz, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, porque Deus ele é fiel. E eu ainda quero te falar aqui, vindo para o Senhor Jesus, naquele encontro que ele teve com o cego Bartimeu. O cego Bartimeu estava lá, largado, né, no caminho, não enxergava, né, não via nada, sofrimento, abandonado, sem sentir a presença de Deus todos esses anos da sua vida, mas naquele momento o Senhor passou no seu caminho, o Senhor cruzou com o cego Bartimeu, né, que se sentia totalmente desamparado, totalmente sozinho.
E no momento em que ele confia no Senhor, que ele escuta, que ele ouve, olha, não é uma pessoa qualquer que está passando aqui, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. E aquele homem que talvez até aquele momento estivesse desanimado, vivendo por viver. Você já se identificou com isso? Vivendo por viver. Será que é isso que Deus quer? E da mesma forma como o cego Bartimeu clamou, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele momento, no versículo que a gente vai ver agora lá em Marcos 10:49, diz, né, que quando o cego estava ali clamando, Jesus já tinha passado, mas ele escutava. Embora Jesus estivesse numa grande multidão, Jesus escutava a voz daquele cego. Veja, o salmista do Salmo 40, quando ele diz, esperei pacientemente no Senhor, e ele inclinou, ouviu da mesma forma. Jesus, ele ouviu, mesmo estando numa multidão, com tantos barulhos, ele ouviu a voz do cego Bartimeu e ele quer ouvir a sua voz. Ele escuta você. Clame ao Senhor Jesus, a mais ninguém. A Bíblia diz aqui no verso, né? Diz assim, olha, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Disse que o cego, ele largou tudo e foi à presença do Senhor. E ele então deu àquele cego aquele que ele esperava, aquilo que ele realmente desejava. Mas enfim, o que eu quero te dizer é, chega de você ficar desanimado, de você não ter esperança. Confia nesse Deus, confia nesse Senhor. Ele quer te ver feliz, contente, ele quer te dar um novo hino. Ele quer colocar na sua boca um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Amém? Que essa palavra tenha sido de bênção na sua vida. Confia no Senhor, Ele é fiel, Ele te ouve, Ele te escuta. Seja qual for o seu problema, a sua situação, confia no Senhor, clama por Ele, espera nele, porque Ele é fiel. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, da sua família, e que o Senhor te cubra com as suas mãos poderosas, em nome de Jesus, é o meu desejo para a sua vida. Amém? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.